18. Guild Wars. Capítulo 432. Modo normal subterrâneo escuro. Fala clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Eve e sua tripulação entraram na masmorra de Rank 3 mais uma vez. Eles estavam agora um posto inteiro acima de seus estados anteriores, o que significa que o nível de perigo havia caído drasticamente para eles. Infelizmente o mesmo acontecia com a lucratividade de seu empreendimento. Eve e companhia entraram na masmorra no mesmo nível de dificuldade da última vez e encontraram o mesmo Rancir de Giantorm. O ataque de Eva anteriormente só conseguia causar menos 16 mil de dano, mas agora eles estavam causando menos 300 mil de dano direto. Esta foi uma grande atualização dadas as circunstâncias, e isso nem sequer inclui Roma e Zayn, cujos ataques básicos causaram danos na casa dos milhões. Zayn atingiu a pobre criatura com raios intermináveis enquanto Roma convocava seus escravos bruxos para drená-la. Da última vez, apenas as 4 belezas absorveram o suficiente para se classificarem, então desta vez Roma planejou devorá-las com a essência da vida dos inimigos do Rank 3, a fim de aumentar seu estado de ser e posição. Ikari nem precisou bufar ou curar ninguém, pois tudo estava completamente sob controle. Ela apenas assistiu entediada enquanto eles limpavam a masmorra com rapidez e facilidade. Zayn eventualmente se cansou de testar suas novas habilidades e simplesmente lançou miragem em qualquer inimigo que o encontrasse para que os Switch-Slaves de Roma pudessem drená-los do começo ao fim. As duas beldades de pele escura se revezaram no uso de sua habilidade miragem para praticar sua utilidade com ela. Praticamente em pouco tempo eles chegaram ao covil do chefe, onde o rei Kobold esperava com seus guardas reais. Nome: Guarda Real Kobold. Monstro de classificação Capitão nível, 120 HP, 20 milhões Nome: Kobold King. Monstro de classificação Maior nível, 145 HP, 35 milhões. Eles eram verdadeiramente poderosos. Comparados aos NPCs do mesmo rank, os monstros sempre teriam 10x mais saúde devido à sua resistência louca e, bem, a mecânica do jogo. No entanto, para o esquadrão de damas que entraram nesta sala do trono subterrânea, poderia muito bem não ser novidade. Eva foi a mais reprimida, já que ela não foi atingida apenas pela supressão massiva de nível, mas também pela supressão de rank. Ela teria um pouco de dificuldade em causar grandes danos a esse trio em comparação com os monstros por aí. Quanto a Zayn e Roma, ambos franziram a testa e se prepararam para lutar. Kobolds não eram como Rancir de Giantorms, que eram basicamente retardados com força. Kobolds eram um dos poucos tipos de monstros conhecidos por sua alta inteligência, principalmente porque continham um pouco de sangue de dragão. Isso foi mostrado quando o rei Kobold, embora não fosse um monstro nomeado, acenou preguiçosamente com a mão para seus 2 guardas reais. Aventureiro de longe, você veio aqui para reivindicar minha cabeça para aumentar sua força. Eu também farei com que meus guardas reais capturem vocês 4 como currais de reprodução para a próxima geração do meu clã. As 4 senhoras mostraram expressões negativas com as palavras deste monstro vil, ousando cobiçá-los. Claramente, ele não tinha ideia sobre a reputação deles nem tinha a menor ideia de quem era seu patrocinador. Eva falou friamente. Faça tudo e mostre a esse lagarto imundo como é o verdadeiro desespero. Zayn e Roma, que em grande parte usaram suas técnicas sozinhos para sobreviver, avançaram e planejaram dizimar esses 2 guardas reais em tempo recorde. Ikari também esmagou um de seus cristais de éter e lançou um Irilint Blessing na dupla, aumentando o dano, a defesa e as estatísticas em 4 vezes. A guarda real da esquerda empunhava um machado grande enquanto a da direita empunhava uma lança. Da mesma forma, o esquerdo usava armadura média, enquanto o direito usava armadura leve. A combinação deles parecia estranha, mas Eva entendeu com um único olhar que eles deviam ter sido treinados para se complementarem, dada a forma como suas posturas mal tinham aberturas e seu parceiro encobria habilmente esses pontos fracos. Em outras palavras, eles exibiriam 150% de sua força base quando lutassem juntos, mas apenas 70% quando lutassem sozinhos. Derrube um e outro será fácil de lidar. Idealmente,
Um grupo com jogadores típicos traria um tanque principal e um fora do tanque para esta luta, com cada um enfrentando um dos guardas reais. Então, os curandeiros se concentrariam no tanque principal enquanto os causadores de dano corriam para matar aquele que o tanque secundário estava mantendo na linha. Feito isso, eles passariam para a guarda real que o tanque principal estava controlando e o matariam também, o que deveria ser mais fácil. Uma estratégia simples, mas bastante inquebrável. No entanto, Zayn e Roma nada sabiam sobre estratégias de jogadores. Zayn simplesmente prendeu seu alvo em um mirage enquanto usava Psyblade. Causou 150% de dano mental enquanto incapacitava a criatura meio morta por 4 minutos inteiros. Menos 10 milhões e 500 mil. Assim que a lâmina atingiu, Zayn lançou o Mirage Zombie. Ela então ficou ao lado enquanto metade das bruxas escravas de Roma drenavam a guarda real até a morte com expressões de êxtase. Do lado de Roma, o seu trabalho foi ainda mais simples. Ela simplesmente capturou seu inimigo em uma miragem e levou a outra metade de seus escravos bruxos a se empanturrar de sua refeição. O rei Kobold assistiu friamente, como se não estivesse incomodado com a fraqueza de seus guardas. Ele simplesmente bufou e levantou-se calmamente do trono, olhando para as 4 belezas com interesse. Parece que vocês, mulheres, não são tão fracas e inúteis quanto as da minha raça que precisam de proteção. Nada mal. Depois de fazer um comentário rude que fez com que as 4 belezas se aprofundassem, o rei Kobold saltou no ar e pousou na frente deles com um estrondo. Ele tirou uma espada simples das costas e esticou o corpo preguiçosamente. Seu tamanho era 1,5x maior que o das mulheres e sua forma era musculosa, mas aerodinâmica. Ele usava uma armadura média bem feita e tinha uma bela capa que flutuava atrás dele. Ele também usava uma pequena coroa que parecia ter sido colada em sua cabeça. Apesar de sorrirem calmamente e parecerem extremamente capazes, as 4 belezas apenas olharam para ele com tédio. Não foi diferente de como uma superestrela olharia para um cantor de rua ousando tentar exibi-los. Zayn e Roma trocaram olhares antes de concordar. Ambos lançaram miragem no rei Kobold para sobrepor seus efeitos. Se ele fosse forte o suficiente para resistir a um deles, então 2 deveriam ser capazes de incapacitá-lo facilmente. O rosto do rei Kobold mudou quando ele foi atingido pelo ataque mental, mas ele mal conseguiu reter 10% de sua consciência. Zayn e Roma não acreditaram em sua capacidade mental. Seria concebível em circunstâncias normais, mas eles tinham acabado de ser aumentados para 4x a sua força por Ikari. Eles não conseguiam entender por que isso estava acontecendo, mas Eva conseguia. Havia um grande abismo entre um monstro de classificação de capitão e um de classificação principal. Quando Mephisto apareceu em Stagnante Moonstone depois que Draco matou Ratchet, seu avatar tinha o poder de um Major de rank 2 no nível 75, mas sua intenção de matar foi capaz de paralisar a cidade inteira. Por outro lado, este era um verdadeiro chefe de masmorra de rank 3 Major em carne e osso, então é claro que seria resistente a tais formas de dano. Até agora, o grupo deles estava brincando com monstros no rank de capitão no máximo, então era natural que para Ikari e companhia, esta fosse uma nova lição. Ela e Draco haviam lutado com todos os tipos de monstros, incluindo aqueles de classificação geral, chefe mundial, na linha do tempo anterior, então ela sabia intimamente a diferença entre as classificações de monstros. Apesar do choque que os dois mostravam em seus rostos, Eva não se apresentou para ajudar Roma ou Zayn. Ela queria ver se o treinamento deles até agora tinha valido a pena e queria que isso catalisasse o crescimento deles. Eles haviam saltado um ranking inteiro em um instante, então precisavam se acostumar com seu poder. O rei Kobold avançou e deu um tapa nos escravos bruxos que estavam em seu caminho, cortando diretamente alguns deles ao meio enquanto eles exibiam expressões incrédulas. Desde que surgiram durante a missão de Flora e Fauna, os escravos bruxos dominaram facilmente tudo e todos contra quem foram ordenados a lutar. Esta foi a primeira vez que sofreram tal perda, mas felizmente, a maioria deles eram mortos-vivos. Ser cortado ao meio era simplesmente uma questão de usar a força vital absorvida para se curar. Agora, se eles fossem atingidos pela magia da luz ou algo parecido, a história seria diferente. Nesse caso, eles seriam totalmente exterminados. O rei Kobold lançou-se contra Zayn e balançou sua espada larga sobre ela. Querendo testar suas habilidades, Zayn lançou sua Psi-barreira.
Barreira Psi. Habilidade ativa efeito. Cria um escudo protetor de energia mental purificada ao redor do lançador que nega 100% de todo o dano mental enquanto reflete 50% do dano de volta, além de negar 70% de todo o dano físico. Duração: 3 minutos. Tempo de espera: 5 minutos. Zayn queria ver quanto dano ele poderia absorver antes de quebrar, mas ela não estava pronta para o poder do golpe do Rei Kobold quando ele se conectou com sua barreira e a quebrou imediatamente. Menos 200 mil. Zayn teve sorte de seu HP estar acima de 1 milhão, caso contrário ela teria morrido com um golpe. Felizmente, houve a negação de 70% de dano ajudando-a, mas a conclusão disso foi que ela aprendeu a força de sua barreira psiquiátrica. Ela rapidamente lançou Psi Restoration em si mesma, o que a trouxe de volta para completar tudo. Quanto ao Rei Kobold, Zayn franziu a testa com seu ataque seguinte e se teletransportou com Ultra Portation. Vendo que seu ataque errou, o Rei Kobold se concentrou em Roma, que estava observando silenciosamente por comando de Eva. Assim que o monstro-chefe deixou claro que era a vez dela, Roma simplesmente sorriu e usou Dark Candies. Dark Candies, habilidade ativa efeito, invoca uma infinidade de braços mortos-vivos da Terra que prendem todos os inimigos em um raio de 1,6 km e os destroçam. Duração: 2 minutos. Tempo de espera: 30 segundos. Fiel ao seu nome, uma grande multidão de mãos formadas pela própria escuridão irrompeu do chão e se estendeu em direção ao Rei Kobold. Com uma carranca, o monstro do Major Rank tentou saltar para longe deles, mas empalideceu quando as mãos se combinaram para se tornarem maiores e mais fluídas. Como uma cobra, eles se enrolaram e então saltaram em uma velocidade proibitiva, capturando o Rei Kobold em suas mãos antes mesmo que o olho pudesse segui-lo. Imediatamente, as mãos começaram a envenená-lo com a energia das trevas enquanto esmagavam fisicamente seu corpo. Menos 300 mil. Menos 250 mil. Menos 200 mil. A cada segundo, o Rei Kobold perdia quantidades proibitivas de saúde. Se ele tivesse todas as suas faculdades mentais, ele poderia ter sido capaz de abrir caminho com força bruta, mas com apenas 10% de sua mente aliviada, ele foi lentamente esmagado até a morte enquanto Zayn e Roma zombavam dele. Uma morte lamentável para um chefe de rank principal e o primeiro final desse tipo que Eva viu para um monstro desse rank. Ela respirou levemente, sentindo-se um pouco mal por isso. Como Major de rank 3, ele era definitivamente super forte e tinha muitas habilidades malucas, bem como técnicas que poderiam ser usadas para destruir até mesmo um grupo de 20 jogadores médios de rank 3. No entanto, ele foi totalmente oprimido por Zayn e Roma graças aos buffs insanos de Ikari, já que seu nível de opinês superou qualquer coisa contra a qual ele pudesse lutar razoavelmente. Parabéns por completar. Modo normal Dark Underground. Tempo decorrido: 0,2.12 e 2,34 inimigos mortos, 24 mortes de equipe, 0 membros da equipe, 20,04 avaliação, SS mais recompensa, 3 baú do tesouro épico 20 mil platina. Eva franziu a testa. Elos fez acelerar esta masmorra na esperança de receber uma recompensa de experiência, mas parecia que aí havia deixado claras suas intenções. Eles deveriam esquecer mais brindes em termos de crescimento de experiência. 3 baús do tesouro épico e 20k de platina para SS mais eram razoáveis, mas Eva ficou deprimida quando viu o ganho total de experiência. Eles obtiveram 236% de experiência por percorrer toda a masmorra. Em comparação com quando obtiveram 69.081%, a diferença foi impressionante. Na verdade, eles só ficaram acima de 100% de XP por causa de Eva, que estava um rank abaixo, como de costume. Sem ela, a experiência total poderia ter ficado em torno de 58%. Era uma loucura o quanto a IA limitava o crescimento dos jogadores. Era como se ela quisesse que os jogadores lutassem e passassem muito tempo aprimorando suas habilidades antes de ganharem mais poder. Guild Wars. Capítulo 433. Modo difícil. Anúncio regional do Império Kiesar. O grupo das 4 belezas esvaziou Dark Underground e foi o primeiro a sair da dungeon. Mais 150% de experiência. Anúncio internacional do continente Karil. O grupo das 4 belezas esvaziou Dark Underground e foi o primeiro a sair da dungeon. Mais 150% de experiência. Os lábios de Eva se contraíram. Que diabos? Quem lhes deu o nome de 4 belezas?
porque o sistema os reconheceu com um nome tão bizarro. Esse prêmio não deveria ter ido para Umbra. Bom, seria mentira se ela dissesse que não ficou lisonjeada, mas mesmo assim foi extremamente estranho. Como Eva poderia saber que esse era o nome público do grupo deles na internet e entre jogadores e NPCs? Até a própria IA percebeu isso, mas Eva continuou ignorante porque não era mais uma maluca das redes sociais. Ela tinha sido algo assim em sua juventude na linha do tempo anterior, mas tudo isso acabou após o evento com Draco. Ela ficou surpresa que limpar uma masmorra de Rank 3 pela primeira vez justificasse um anúncio regional e continental, mas ela entendeu. Semelhante à vez em que Draco chocou o mundo ao lutar como se fosse o Rank 2 quando estava apenas no Rank 0, ela completou uma masmorra de Rank 3 quando todos ainda estavam se esforçando para chegar ao Rank 2. Se ela tivesse feito isso sozinha, ela poderia até ter recebido um anúncio de todo o sistema também. No entanto, Eva ficou mais do que feliz com a experiência proporcionada pelo sistema como recompensa. Como era algo único, eles deveriam usá-lo com sabedoria. Juntamente com o que Eva obteve antes, ela agora ganhou um total de 18% de experiência. A taxa de ganho de 5% de experiência para uma classe divina no Rank 2 não era brincadeira, hein? Quanto a Ikari e companhia, eles gentilmente obtiveram 366% de experiência cada. Nenhum deles teve qualquer limitação no ganho de experiência, portanto eles puderam desfrutar do pacote completo apesar de também serem OP. Esta foi a IA mostrando seu favoritismo habitual aos NPCs, o que parecia injusto superficialmente, mas tornou-se justo quando se pensava no fato de que os NPCs estavam limitados a uma vida. Roma foi para o nível 103, 66% do nível 100, 0%, dando-lhe 3 pontos de estatísticas. Zayn foi para o nível 103, 66% do nível 100, 0%, dando a ela 3 pontos de estatísticas. Eva foi para o nível 50, 19% do nível 50, 1%, dando a ela 0 pontos de estatísticas. Ikari foi para o nível 103, 66% do nível 100, 0%, dando a ela 3 pontos de estatísticas. No Rank 3, eles ganharam apenas 1 ponto de estatísticas por nível, o que era o equivalente ao que os jogadores ganhavam no Rank 2. A certa altura, subir de nível tornou-se menos um meio de ganhar pontos de estatísticas e era mais uma forma de reduzir a supressão de nível e aumentar a classificação de combate. Cada um deles alocou suas estatísticas em seu campo principal. A inteligência de Zayn e Roma aumentou para 303, enquanto o espírito de Ikari atingiu 498. Eva não ganhou nada além de um tapinha nas costas, mas ela não se incomodou. Eles saíram da masmorra e as outras senhoras se voltaram para Eva interrogativamente para descobrir o que exatamente fariam a seguir. Eva sorriu para eles. Quem está pronto para outra rodada? Os três compartilharam olhares incertos. O quê? Eu pensei que essas masmorras só poderiam ser concluídas uma vez? Zayn perguntou com uma sobrancelha levantada. Eva deu um tapa na cabeça, pois havia esquecido que os NPCs geralmente não podiam entrar ou interagir com as áreas Dungeons, pois eram destinadas aos jogadores, então é claro que eles não teriam ideia das várias opções. Eva repassou brevemente essas opções para dizer a eles, e então, faremos a masmorra no modo difícil e depois no modo inferno. Ambos serão mais árduos do que este, então esteja pronto. As outras três beldades assentiram em compreensão. Eles levaram menos de 30 minutos para o modo normal, então Eva especulou que eles precisariam de cerca de 3 horas para o modo difícil e 12 para o modo infernal, apesar de seu poder excessivo. As três esposas NPCs estavam um pouco céticas sobre o quão difícil seria a dificuldade, mas ficaram boquiabertas quando encontraram 3 monstros na mesma pequena caverna onde apenas um verme gigante e rançoso dormia da última vez. Nome: Espadachim de Elite Kobold, monstro de classificação Capitão nível, 118 HP, 12 milhões Nome: Kobold Elite Ashman, monstro de classificação Capitão nível, 122 HP, 18 milhões Nome: Kobold Elite Sperma, monstro Capitão Rank nível, 124 HP, 22 milhões. Os três estavam sentados ao redor de uma fogueira, conversando preguiçosamente em sua linguagem gutural enquanto mastigavam alguns ratos e criaturas grelhados encontrados no subsolo. Apesar de estarem em silêncio,
Eles imediatamente avistaram Eva e companhia devido à sua alta habilidade e treinamento. De agora em diante, estarei ajudando vocês dois na luta. Eva disse calmamente. Ela não podia mais se dar ao luxo de cruzar os braços e ficar para trás enquanto Zayn e Roma faziam tudo. Ikari rapidamente lançou Etilint Blessing no trio, amplificando seu poder de forma abrangente. Roma convocou mãos negras para amarrar os inimigos enquanto Zayn disparava grandes quantidades de raios para atacar os inimigos presos. As mãos negras estavam um passo acima das mãos necróticas, e escapar de seu alcance era impossível até mesmo para um chefe do rank principal, muito menos para esses uniformes do Capitão Rank. As descrições das habilidades afirmavam que suas mãos destroçariam os inimigos, e eles viveram de acordo com o texto do sabor, pois agarraram diferentes membros e os separaram ameaçadoramente. Uivando de dor, eles se prepararam para usar suas habilidades para se libertar e contra-atacar quando foram atingidos pela habilidade Silêncio da Roma. Silêncio, habilidade ativa efeito. Coloca uma maldição de silêncio em um inimigo que o impede de usar qualquer habilidade ou feitiço e remove todos os buffs e também características positivas. Duração, 1,5 minutos. Tempo de espera, 3 minutos. Infelizmente, como era um alvo único, Roma teve que lançar miragem no machado enquanto Zayn usou a dela no espadachim. O lanceiro foi quem atingiu o silêncio, e Eva lidou com ele. Ela levantou a mão e moveu-os levemente como se estivesse conduzindo uma orquestra. Das paredes surgiram muitos espinhos que perfuraram o corpo do lanceiro sem pausa. O kobold gritou em total agonia, mas logo foi silenciado para sempre quando a maior parte de seu corpo foi perfurada. Eva jogou o corpo para o lado com uma mão feita de terra e verificou as pedreiras de Roma e Zayn. Zayn estava atualmente transmitindo um fluxo constante de luz cáustica para o espadachim, drenando constantemente sua saúde enquanto ele se contorcia e estremecia de dor. Enquanto Roma tinha uma expressão de leve êxtase quando ela mergulhou a própria mão no peito do machado, ativando-a. Habilidade de drenagem de vida. Leaf Drain. Habilidade ativa efeito. Ao entrar em contato físico com qualquer inimigo, drene sua vida a uma taxa de 1% por segundo e restaure a sua na mesma quantidade. Se estiver com saúde plena, a vida drenada é convertida em pontos de estatísticas para EMD recarga. Nenhum como Roma estava, na verdade. Com saúde plena, todo o HP abundante do machado foi convertido em pontos de resistência para ela. Estava a uma taxa de 100.000 HP. 0,0001 EM deu uma taxa de conversão muito ruim, mas era alguma coisa. Quanto mais a Roma absorvesse, mais estatísticas ela obteria dentro de um sistema em que os pontos de estatísticas eram tratados como ouro. Depois de drenar seu alvo até transformá-lo em uma casca seca, Roma arrancou seu coração e bebeu o sangue fresco dele, chegando ao ponto de lamber os lábios. Quando ela percebeu os outros três olhando para ela com expressões estranhas, ela fez uma pausa e rapidamente limpou o sangue da boca. Eu meio que entrei no clima e... Os outros três balançaram a cabeça e aceitaram como era. Como uma bruxa mística, Roma já era bizarro o suficiente por ser tão bonita e gentil. A concepção comum de sua raça seria a de bruxas velhas e feias que comiam bebês no café da manhã. Então, francamente, isso não era nada. A partir de então, o esquadrão de 4 pessoas continuou a percorrer a masmorra com algum nível de facilidade, embora frequentemente tivessem que fazer pausas para que o tempo de recarga de suas habilidades terminasse. Ao contrário de antes, onde eles nem se preocupavam em usar habilidades, agora eles as usavam com frequência. Eventualmente, eles chegaram à sala do chefe para serem recebidos por um grupo de 5 kobolds de elite, 4 guardas reais empunhando uma lança, machado, espada e arco, e o mesmo rei kobold de antes, só que ele cresceu para dobrar de tamanho e seu tamanho. A armadura claramente recebeu uma atualização, assim como sua espada. Nessa luta, o esquadrão de beldades realmente teve que usar suas habilidades desenfreadamente para permanecer ileso. Ikari foi até forçado a usar a barreira branca algumas vezes para proteger Roma ou Eva. Ainda assim, eles finalmente triunfaram e ganharam 423% de experiência para compartilhar entre si. Eva obteve 5% de experiência após sua horrível conversão, enquanto Ikari, Roma e Zayn receberam 105%. Parabéns por completar. Modo difícil da Underground tempo decorrido,
32.012.22 inimigos mortos, 58 mortes de equipe, 0 membros da equipe, 2004 avaliação, SS mais recompensa, 3 baú do tesouro épico 20.000 platina ironicamente, embora talvez tenha sido de propósito, Aya deu-lhes a mesma classificação e recompensa. Eva era muito menos apegada a essas coisas em comparação com Draco, mas ela não pôde deixar de sentir seu peito coágulo de sangue, enquanto conseguia engoli-lo de volta. Sua intuição lhe disse que se eles tivessem conseguido vencê-lo antes da marca de 3 horas, poderiam ter obtido a avaliação SSS completa. Pointless era um jogo conhecido por sua dificuldade infernal e crescimento lento de nível, mas isso era ridículo. Eva estava lutando acima de seu maldito rank, mas ela mal ganhou experiência suficiente para subir um único nível. Não era como se ela pudesse afastar Zayn e companhia também, porque eles precisavam do treinamento dela até que Draco voltasse. Caso contrário, o plano deles para atordoá-lo cairia no esquecimento. Zayn esfregou as costas de Eva com uma expressão simpática e conduziu a dolorida donzela celestial para fora da masmorra em direção ao resto. Eva quase rejeitou continuar, mas Zayn conseguiu convencê-la, dizendo que esta era a última e que todos gostariam de ver o quão difícil seria. Respirando fundo, Eva os conduziu para o modo infernal da masmorra, onde especulou que levariam no mínimo 12 horas para completá-la. Ao chegar à primeira caverna, o esquadrão ficou sem palavras ao ver 5 kobolds de elite e 3 vermes gigantes rançosos lutando nos túneis. No momento em que os viram, toda a agressividade foi transferida para as mulheres e elas foram forçadas a uma luta dura desde o início. Se todos eles não tivessem propriedades, ataques elementares que fossem super eficazes contra seus inimigos, essa luta não seria tão administrável. Por assim dizer, Eva teve que aguentar todos os ataques com uma barreira branca de Ikari, além de abusar ao máximo de sua nova habilidade divina. Se sua reserva de mana não fosse tão escandalosa, ela provavelmente teria sido virada antes de matar 2 inimigos. Eva foi inteligente o suficiente para se concentrar na defesa, criando paredes e barreiras de terra com o abundante elemento terra ao seu redor, minimizando seu custo de mana e maximizando sua utilidade. Como tal, Zayn e Roma poderiam causar danos com suas habilidades, Zayn misturando sua ultra-telecinese com seu controle de raios, e Roma usando suas várias habilidades, como invocação de quimera e espírito do caos. Desde que Roma criou a habilidade passiva controle perfeito, ela agora poderia lançar instantaneamente todas as suas artes místicas sem a necessidade de cantar, tornando-a uma bruxa vil que enviava ataques de spam loucamente. No entanto, Ikari teve que quebrar um cristal de alta qualidade e converter a energia para Roma para que ela tivesse o combustível necessário para seus feitiços, já que Roma era incapaz de usar mana fora de suas habilidades objetivas. Depois que a batalha foi vencida, os 4 sentaram-se ao lado para descansar. Zayn, Roma e Ikari estavam suando com a intensidade da luta enquanto Eva cruzava os braços casualmente e compartilhava algumas dicas e truques com eles sobre a batalha. Ikari poderia ter usado sua cura da luz branca para restaurar sua resistência, mas Eva disse a ela que não havia pressa. Foi importante aproveitar o tempo e descansar normalmente neste desafio. Guild Wars. Capítulo 434, Conteúdo Shinokan. Parabéns por completar. Modo Inferno Dark Underground. Tempo decorrido, 12.2.002.02 inimigos mortos, 81 mortes de equipe, 0 membros da equipe, 2004 avaliação, SS mais recompensa, 5 baú do tesouro épico 30.000 platina. Enquanto Eva segurava os baús de tesouro épicos em mãos, uma parte dela queria se enfurecer e jogá-los no chão com força, e depois transformá-los em escombros. No entanto, eram os remanescentes da Riveting Nietzsche falando. A Eva atual respirou fundo e acalmou suas emoções com força antes de empilhá-las em cima dos outros baús de tesouro épicos em seu inventário. Ikari, Zayn e Roma sentaram-se no chão, indiferentes ao fato de sua pele imaculada estar suja ou de suas roupas bonitas serem sujas. Arruinado pela lama e sujeira. Era assim que eles estavam cansados. Nenhum deles tinha resistência baixa, mas o modo inferno realmente merecia esse nome, especialmente a última luta contra o chefe. Até mesmo Zayn, que tinha quase tanta resistência mental quanto Eva, estava no chão ofegante. Também não se tratava apenas de resistência mental,
mas sim de concentração e estado de alerta. A diferença foi semelhante ao nível de fadiga que alguém teria depois de correr 20 voltas de 1 km em comparação com o cansaço de ficar acordado por 2 dias seguidos. A resistência mental, para efeitos do Bondless, refere-se à versão tangível e orientada para o esforço. Era por isso que, apesar de ter resistência mental ilimitada, Draco não conseguia disparar feitiços básicos indefinidamente por meses a fio sem interrupções. Eva permitiu que eles descansassem um pouco mais antes de tirá-los da masmorra. Depois de chamar Lucia, ela levou as senhoras ao castelo Rank 7, onde elas entraram no super mini banheiro mundial do quarto principal. Eva sorriu enquanto despia Ikari, Roma e Zayn, que estavam cansados demais para fazer isso sozinhos, e depois os levou para as fontes termais. Assim que as 3 senhoras entraram na água quente, mas calmante, todas gemeram de prazer e afundaram. Ikari desceu até um pouco acima do nariz, nadando parecendo um lindo monstro do lago Ness, enquanto Zayn colocava os cotovelos na margem da fonte termal e jogava sua bunda de megaton no ar enquanto flutuava. Eva e Roma naturalmente deram tapas em uma de suas nádegas, pois não resistiram. A dupla compartilhou um olhar astuto e riu, para grande irritação de Zayn. Por que todo mundo parece tão obcecado pela minha bunda? É só um monte de gordura e não serve para nada. Zayn reclamou em um murmúrio. Roma e Eva lançaram olhares desdenhosos para Zayn. Uma súcubo como você fingindo não conhecer cada segredo obscuro da preferência de um homem. Quem você achou que estava enganando? Ikari, porém, perdeu a deixa e levantou-se de seu mergulho preguiçoso com veemência. Sim. E porque eles também gostam de peitos. Eles são feitos para amamentar bebês. Bebês. Eva e Roma apenas compartilharam os seios balançantes de Ikari que balançavam por causa de seu repentino movimento vertical. Ambos os olhos demonstraram aborrecimento enquanto eles tsked de irritação. Nada mais irritante do que alguém que nasceu com uma colher de prata e ainda finge ser um traficante. Eva disse com uma fungada. HMPH, essas pessoas são verdadeiramente insensíveis, não entendem o sofrimento dos outros. Roma acrescentou com um arrepio. É? Ikari, totalmente perdida sem saber por que tal hostilidade era dirigida a ela, deu um pulo para trás, confuso. Zayn sorriu de maneira semelhante a Draco e colocou os braços em volta dos ombros de Roma e Eva, segurando um dos seios de cada uma enquanto os apertava de brincadeira. Oh, por favor, vocês dois, não ajam como se fossem chatos. Copas B são meio termo, e muitas vezes são consideradas perfeitas em comparação com coltites como eu ou Ikari. Além disso, Draco é um amante de bunda, então por que você se preocupa com o tamanho do seu copo? Eva e Roma ficaram sem palavras com isso. Eles apenas reagiram por instinto, esquecendo que isso não importava de qualquer maneira. Para Eva, qualquer que fosse o formato do corpo que ela tivesse, Draco ainda iria amá-la de qualquer maneira. Para Roma, ela pode não ter uma bunda enorme como Zayn, mas a dela era a mais perfeita de todas as 4. Era de Ikari, de quem eles estavam intimidando, que eles deveriam sentir pena. Em termos de beleza facial, Eva ficou em primeiro lugar e Ikari em segundo. Em termos de proporções, Zayn ficou em primeiro e Ikari voltou a ficar em segundo. Em termos de formato e apelo, Roma ficou em primeiro lugar e Ikari em segundo. Droga, ela era a lendária eterna segunda colocada. Como eles poderiam ter cara de criticá-la sabendo disso? Sentindo-se envergonhadas, Eva e Roma pediram desculpas a uma Ikari sem noção, que não tinha ideia sobre essas coisas, já que ela só fez sexo 2 vezes e não entendia realmente o apelo sexual humano. As senhoras passaram o resto do dia brincando nas fontes termais, na sauna e depois na cachoeira antes de saírem revigoradas. Depois de passar uma noite no castelo Rank 7, eles saíram para pegar seus filhos no Aether Hall. Vitae ficou especialmente feliz porque o jovem mestre Locke estava agora sob supervisão novamente. Eva informou-lhes que em breve viajariam por longos períodos, então contrataram artesãos para construir uma pequena mansão de luxo e contrataram muitos empregados para mantê-la. Uma vez feito isso, Eva usou um dispositivo avançado de criação espacial para capturá-lo em um mundo supermino e pequeno para que eles tivessem lugar para descansar o tempo todo. Demorou cerca de 2 semanas, mesmo com os construtores mais rápidos trabalhando, e as mulheres passaram esse tempo relaxando em casa enquanto a cidade-estado de Vita continuava a crescer loucamente em sua ausência.
A última vez que Eva se preocupou em verificar, Sublime Notion a informou sobre o exército de elite que a Loli estava construindo junto com o soldado desdobrado para a cidade-estado nos preparativos para atualização para um reino incipiente que estava chegando. Quando Lucia gritou e partiu para o vizinho continente Shinoka, Eva estava imersa em pensamentos. O continente Shinoka foi um lugar que ela descobriu por engano na linha do tempo anterior durante a batalha com Draco. Especificamente, em um de seus 5 confrontos mais notáveis, Draco tentou matá-la com um pergaminho que poderia ter sido vendido por 500.000 platina, um pergaminho divisor de espaço. Seu ódio foi tão alto que ele fez algo tão tolo. Rivetingnit tentou contra-atacar com sua herança do olho abissal, que a protegeu um pouco quando ela foi arrastada para um local aleatório em vez de ser dividida a meio com seu espírito imortal deslocado. Como tal, ela desembarcou no continente Shinnok e teve que lutar para voltar ao continente Kariu a partir daí. Foi uma saga de sua vida da qual ela mal se lembrava porque estava cheia de sofrimento, então ela reprimiu. Mas agora que ela evoluiu para além de sua antiga mentalidade e inseguranças, ela se lembrava de tudo a partir daí. Como se poderia imaginar apenas pelo nome, o continente Shinoka foi derivado de um modelo asiático, especificamente do Japão feudal. Apresentava muitas classes exclusivas como o samurai, uma classe de espadachins que usavam mantras e infinitas habilidades de buff para aumentar seu dano e defesa equilibrados. Segundo suas estimativas, deveria ser uma aula semi-épica. O ninja, outra classe que provavelmente era semi-épica, com foco em furtividade aprimorada e ninjutsu que poderia efetivamente eliminar os alvos. O exorcista, uma classe poderosa de combate à distância, corpo a corpo com habilidades destinadas a derrotar o mal. Se Eva não fosse Celestial Prime, esta seria a melhor aula para ela, dada sua nova personalidade. A donzela do santuário, embora os Olimancers fossem, sem dúvida, os curandeiros de nível divino, esta classe ficou em segundo lugar. Ao contrário da classe Olimancer, que tinha a limitação de não ter capacidade de ataque, a donzela do santuário tinha alguns meios para atacar, só que a classe era restrita ao gênero apenas para mulheres. Essas mulheres também tinham que permanecer virgens, por isso não era desejável pelos padrões modernos. Estes estavam entre alguns dos que Eva lembrava profundamente devido ao seu poder e destreza quando ela veio aqui durante a linha do tempo anterior. Como Guildmaster de Darkrow, ela estava focada em deixar o continente o mais rápido possível, então a maioria de seus segredos permaneceram um mistério, porém ela teve tempo de desvendá-los nesta vida. Além disso, Eva esperava que houvesse algo ligado ao Amaterasu no continente. Como Merlin, Lúcifer e coexistiam em suas próprias formas em Boundless, era lógico que Amaterasu também existiria. Na verdade, Eva tinha certeza disso, pois Shinoka não foi encontrado em nenhum lugar do mapa conhecido. Bem, isso era meio óbvio. Boundless World teria que se permitir ser processado e desaparecer se eles adotassem esse nome para o jogo e ainda tivessem um mapa fixo. Eva apontou para uma área fora do limite do mapa mundial e Lucia sobrevoou. O fato de que o veloz Link tipo Enix levou 10 flaps para chegar ao seu destino dizia o quão longe ele estava. Também nos fez pensar como diabos Eva conseguiu voltar de lá para o continente Kariu, mas era melhor deixar algumas coisas despercebidas. Eles apareceram acima de um grande império que se estendia até onde a vista alcançava. Esta capital era tão grande que até a cidade-estado de Vita era uma piada em termos de tamanho, infraestrutura e população. No entanto, quando Eva apareceu acima deles, a atividade em muitas partes da cidade parou quando os cidadãos levantaram a cabeça para olhar a fênix branca e brilhante que batia levemente suas asas acima deles. Verdade seja dita, Lucia era uma fera magnífica, e ninguém que a visse pela primeira vez seria capaz de agir impassível. No entanto, o que aconteceu a seguir chocou toda a cidade e logo o continente. Uma mulher de beleza incomparável flutuou ao lado da fênix de luz. Seu traje era uma vestimenta de deusa que brilhava em ouro polido com um halo divino atrás dela que brilhava com luz branca, Matagama girando por dentro. Ao ver sua forma e sua aura, todos os cidadãos se curvaram inconscientemente enquanto suas mentes tremiam fortemente. Eva nem teve oportunidade de falar e anunciar sua presença ou nome quando as pessoas começaram a gritar e gritar de excitação. É ela. Deusa Amaterasu. Não posso acreditar que a deusa apareceria em nossa hora mais sombria depois de nos abandonar por tanto tempo. Tola, ela nunca nos abandonou,
mas nos deixou com livre-arbítrio para fazermos de nós mesmos o que quisermos. É culpa dela termos falhado miseravelmente. Ela é tão linda quanto nas lendas. Minha alma se sente purificada do mal só de olhar para ela. Alguém informa o shogunato. O Shogun há muito pede que a Materazu apareça, e ela veio. Eva ficou sem palavras. Seu elaborado plano para suprimir a todos pela força e comandar o império como ela desejava caiu em pedaços. Não, isso era um pouco melhor, já que, fiel às suas suspeitas, existia uma versão do Amaterasu e era adorada por esse grupo. Como ela era a reencarnação de Amaterasu, isso combinava perfeitamente com ela. O único problema era que sua forma de deusa durava apenas 1 minuto. Então se ela de repente voltasse a ser humana antes deles, eles poderiam interpretar isso de forma errada. A mente de Eva girava rapidamente enquanto ela traçava um plano viável. Com um leve suspiro, ela abriu a boca para falar e toda a atividade parou abaixo. Na minha fênix de luz estão 3 mulheres que escolhi para ajudar o Império em seu momento mais sombrio. Eu mesmo adoraria ajudar, mas só posso Blerg. Eva tossiu sangue no final, cronometrando bem quando sua transformação chegou ao fim. Ela também fingiu desmaiar e começou a cair do ar no chão. Os cidadãos gritaram de horror e medo, e muitos assistiram impotentes enquanto Eva caía no chão. No entanto, Lúcia gritou e a salvou antes que ela caísse no chão. A cena parecia o clímax digno de qualquer filme de ação de primeira linha, antes de Lúcia fugir em direção ao local onde o shogunato estava localizado. Testemunhando a defesa magistral, o povo gritou vivas e acenou, gritando de alegria. Seu amor e respeito por Amaterasu eram incomparáveis, e a classe Shin Maiden era inútil sem ela. Quanto a Lúcia, ela apareceu acima do palácio do Shogun após 2 batidas, olhando para ele com superioridade digna de uma fênix de luz. Enquanto os vários funcionários do governo lutavam para responder, Zaine, Ikari e Roma olhavam para Eva em silêncio. Zaine suspirou. Afinal, há uma razão pela qual eles são almas gêmeas. Roma e Ikari concordaram com a cabeça, enquanto o rosto de Eva ficou com um tom profundo de vermelho, mas ela continuou fingindo estar inconsciente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.